eu acho que a gente tem uma característica como sociedade que é típica de uma sociedade ainda jovem, né? A América Latina como um todo, se eu for ver boa parte dos países latino-americanos, tem aquilo que eu chamo de complexo de cachorro vira-lata. Vou explicar. É que qualquer modismo lá fora ou qualquer projeto que vem do exterior, ele é absorvido e reproduzido, às vezes até reatualizado no Brasil, de uma forma muito rápida, sem muita reflexão. E isso causa problemas, na minha opinião, bastante graves. Dentre eles, talvez o maior perigo dessas opções assim muito rápidas, baseadas em modismos, talvez o pior que possa acontecer é nós não termos noção do que nós estamos anotando. Por exemplo, a administração pública no Brasil, ela absorveu muitos dos princípios e pressupostos da iniciativa privada. Não estou dizendo que tudo que venha da iniciativa privada seja ruim, que não possa ser adotado, que não possa ser até imitado, não é isso. O que eu quero dizer é que a iniciativa privada, as empresas, elas têm objetivos claros, que é o resultado e o lucro. A administração pública, ela tem que ter como mote, como meta, a qualidade do serviço e o cumprimento ético daquilo que está sendo demandado pela sociedade. Então, se pegarmos setores clássicos e essenciais para a sociedade, como educação, saúde, justiça, segurança, nós não podemos simplesmente nos apropriar desses princípios da iniciativa privada, e alguns são até bons princípios, mas você não pode, né? Não fazemos adaptação e queremos colocar, por exemplo, no tribunal, as mesmas técnicas, os mesmos procedimentos que existem numa empresa automobilística, numa montadora, numa empresa de seguros, numa hotelaria, na área da hotelaria. Nós não podemos fazer isso, porque daí nós perdemos o pé, perdemos a finalidade. Então, quando nós tratamos servidores como se fossem funcionários da iniciativa privada, que nem seriam funcionários, seriam trabalhadores da iniciativa privada, a gente já começa a ter um erro da base. Ou seja, nós estamos igualando sujeitos que têm uma formação diferente, cultural diferente, mais do que isso, tem uma lógica histórica diferenciada. Mais do que nunca, nós precisamos ter, sim, um serviço público de qualidade, ágil, eficiente e eficaz. Mas a eficiência e a eficácia na iniciativa privada são concernentes ao lucro, à lucratividade, à economia de material, ao retorno do capital empregado, ao chamado ROI, como dizem os financistas. Na esfera pública, a eficiência e a eficácia é o bem servir. É servir de forma que o mercado não dita, mas quem dita é a sociedade civil. Portanto, você veja bem que o próprio conceito de eficiência e eficácia difere da lógica pública para a lógica privada. Então nós temos que resgatar essa questão, porque é uma questão de Estado. E nós vamos ter que perguntar se o que nós queremos é um Estado atrelado à lógica do mercado simplesmente, ou é um Estado que se preocupa, sim, com a celeridade, se preocupa, sim, em bem servir, se preocupa, sim, com a produtividade, mas se preocupa com a finalidade do Estado, que é do bem-estar social. Às vezes, bem-estar social é pouco compatível com lucratividade, pouco compatível com uma produtividade extenuante, né? Muitas vezes baseada no sofrimento do próprio servidor, e que pode levar esse servidor a se sentir um servidor que não vê no seu trabalho sentido do que faz. E isso a longo prazo compromete a própria qualidade de serviço. A gente sabe que o próprio Poder Judiciário, que os próprios desembargadores, os próprios juízes hoje em dia estão tendo grande dificuldade, né, com o processo de informatização. É sabido, eu tenho acesso às escolas de magistratura da Bahia, a gente já fez uma série de palestras
na Bahia, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, escola de magistratura, e aí nós temos visto que os próprios magistrados começam a ver que esse sistema, se não bem pensado, se não abordado de uma forma muito madura, ele se torna uma nova forma de escravidão. A informática, o processo eletrônico, que no começo foi visto como uma forma libertária, né, mais ágil, se tornou uma canga nos juízes. É o juiz que tem que se moldar àquele programa, àquela lógica que é draconiana, que não é flexível e que não permite erros. Até porque quando o sistema, por alguma razão, sai do ar ou comete um erro do ponto de vista digital, esse juiz, por mais competente, mais poderoso que ele seja, ele fica à mercê desse processo. Vejam bem, vou dar um exemplo, outro exemplo concreto. Numa discussão que eu tive, inclusive, na escola da Bahia, Superior de Magistratura da Bahia, algumas juízas se encantaram, elas mesmo confessaram, que se encantaram com a possibilidade de trabalhar em casa. Magistradas que tinham filhos pequenos, etc. E tal. Depois elas foram percebendo que em casa elas não teriam a assessoria que elas têm nos tribunais. Mais do que isso, a assessoria na área de informática. Dá um problema, você chama um técnico. Mais do que isso, e isso causou um certo espanto, que, baseada nessa lógica da celeridade, se trabalhar em casa, elas terão que produzir 15% a mais. Afinal de contas, aquilo que parecia algo libertário, algo que vem de encontro às necessidades da mulher, começa a se transformar em algo que, no mínimo, é perigoso. Em que medida eu vou ter maior capacidade para produzir 15% a mais, sendo que nós já produzimos bastante? Em que medida ficar em casa e sem assessoria daqueles servidores realmente vai me dar qualidade de vida? Será que ficar perto de uma criança, mas que eu praticamente não posso brincar, não posso cuidar, não posso fazer nada, é tão encantador e benéfico à criança? Ou se ficar no trabalho, mas ter um tempo restrito, não ter que levar trabalho para casa e depois quando eu chego em casa e posso me dedicar plenamente à criança, é mais encantador e mais benéfico à própria criança, não é? Para mim, aí com a experiência que eu tenho de psicologia de muitos anos, eu digo que é preferível você ficar 2 ou 3 horas com o seu filho, mas com o seu filho, efetivamente, de corpo e alma, do que você tê-lo o dia todo à margem de você, sem que você possa ter acesso, sem que você possa brincar, pelo contrário, irritada e muitas vezes achando que o teu filho está atrapalhando a tua vida. Então, há certas, como alguns filósofos colocam muito bem, né? Eu acho que as aparências enganam, né? E nós temos que ter muito cuidado para não julgarmos o próprio sistema pela aparência e vermos na essência, qual seja, nas intenções dessa modernização, algo que vai além da própria modernização.